Comigo aqui, vem cá, meu pastor, o pastor é Gesiel. O pastor Gesiel é um grande amigo de longas datas. Conheci o pastor do pastor, né, dele. Venha para cá, meu príncipe. Aleluia. E ele vai estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Pode vir aqui, por favor, pastor. E ele vai estar trazendo uma palavra para nós. Nós vamos orar por ele, para que Deus o use, para que Deus continue abençoando a sua vida e usando, e ele vai se apresentar aqui também, né? Em nome de Jesus, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Gesiel, que o Senhor venha abençoar a sua vida, que nessa noite o Senhor venha fazer o bom uso da vida dele, como o Senhor tem feito, por onde quer que ele tenha passado, e bem como na sua igreja. Abençoa a sua esposa, a sua família, o seu ministério, meu Deus, e que o Senhor venha, meu Pai, fazer uso como instrumento do Senhor na vida dele, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém. Boa noite, graça e paz. Bom estar na casa de Deus. Bom estar aqui com vocês. Pregar na igreja do pastor Danilo Lemos. Eu falei com ele na entrada, com alegria no coração e um tremor nas pernas. A gente fica se perguntando o que preparar para um restaurante gourmet que já não esteja no cardápio. E hoje foi um desses dias que a gente começa a sentir a responsabilidade. Só quem tem juízo entende o que é isso. Quando você entende que você não está indo pregar em qualquer lugar, mas você está indo pregar numa igreja que conhece Bíblia, que vive Bíblia. Isso é bom. Isso é bom. Quero já iniciar agradecendo o pastor Danilo pela confiança, da responsabilidade de estar aqui hoje transmitindo a palavra. Deus o abençoe, sua família e ministério. Em nome de Jesus. Minha esposa está ali na igreja, juntamente com algumas irmãs, preparando o ambiente também para o encontro de mulheres amanhã. E cada um ao seu modo e no seu canto vai trabalhando para o reino, para a glória de Jesus. Eu quero ler com vocês em 2 Reis, capítulo 4, apenas o versículo 2. 2 Reis, capítulo 4, apenas o versículo 2. Aleluias. Estudo muito conhecido. Diz assim: Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, um jarro de azeite, conforme a tradução. Queridos, quero falar um pouquinho hoje de algumas questões bem básicas. Não vou me arriscar muito, meu pastor. Te conheço. A gente brinca, pastor Danilo, da prateleira de cima. E a gente deixa ele lá, espera naquele momento certo para ouvi-lo. E eu quero trazer algo bem básico, bem fundamental para nós hoje. Falar um pouquinho sobre a necessidade de pelo menos 2 elementos, dentre os muitos que a gente necessita ter para uma vida abundante com Deus. Quero iniciar falando sobre a necessidade de termos azeite em nossa vida. E seguir falando sobre a necessidade de uma visão espiritual e profética em nosso coração. A gente olha para a história dessa mulher e creio que todos já a conhecem. Ela perdeu o seu marido, ele é um dos filhos dos profetas. Ela está endividada por conta de dívidas que o seu próprio marido deixou. Ela está prestes a perder seus filhos para a escravidão, para quitar essas dívidas, porque ela não tinha como pagar. Tudo na vida dessa mulher está dando errado.
E quando ela procura Eliseu, ela tem uma certeza muito grande em seu coração de algo, que é que ela não tinha condições alguma de cooperar com o seu próprio milagre. Ela busca Eliseu na certeza de que Eliseu vai lhe dar uma solução profética, uma bênção profética. E se tem algo que nós podemos ver implícito nesse texto, é que essa mulher ela tem uma certeza de que ela não tem condições de cooperar em nada com a própria situação. Ela sabe que na consciência dela, no que depender dela, os filhos dela vão para a escravidão, ela vai acabar sozinha na mendigância, porque de fato na visão dela ela não tem condições de cooperar com absolutamente nada. E é interessante porque de fato sem uma palavra profética, essa mulher ela realmente não tem nada. Sem uma visão de Deus para a vida dela, sem uma palavra de um homem de Deus para a vida dela, sem o discernimento de Deus para a vida dela, o que ela tem realmente parece um nada. Agora o que a gente precisa separar é que não ter nada ou ter pouco é diferente de não ter nada. Eu ter pouco não é a mesma coisa de eu não ter nada. E a gente costuma pegar esse pouco e chamar de nada. A gente olha para aquele pouco que a gente já tem, aquilo que a gente chama de pouco, aquilo que Deus já nos concedeu, e a gente começa a interpretar que se eu tenho pouco, na verdade eu não tenho nada. E quando nós olhamos para não só para esse texto, mas para diversos outros textos das Escrituras, a gente vê Deus agindo de maneira milagrosa e sobrenatural, por muitas vezes em cima daquilo que nós chamamos de pouco, em cima daquilo que nós chamamos de nada. Eliseu ele vai fazer uma pergunta bem interessante para essa mulher, porque ele vai dizer: declara-me o que tu tens em casa. E ela começa primeiro dizendo: a tua serva não tem nada. Depois ela vai dizer: a tua serva tem uma botija de azeite. É interessante porque no versículo 1 nós temos a informação de que esse marido dela é um dos filhos dos profetas. Filhos dos profetas aqui é aqueles estudantes que ficavam na escola do profeta e eles viviam em oração, em consagração, na expectativa de que um dia lhe viesse uma palavra profética, uma adoração, uma ordenança profética, eles fossem vocacionados por Deus para fazer alguma coisa por uma ordenança de Deus e assim de fato fosse firmado como um profeta em Israel. Quando eu vejo essa mulher começar informando que o seu marido é um desses filhos de profeta, um desses estudantes, aspirantes a profeta, e depois ela informa que apesar dela não ter nada, ela tem uma botija de azeite em casa, eu sou tentado a interpretar que na verdade essa botija não pertencia a essa mulher, mas ao seu finado marido. Sendo um filho de profeta, um aspirante a profeta, era natural que esses homens guardassem dentro de casa uma pequena botija de azeite, normalmente era muito pequena, porque eles guardavam a expectativa de que se em algum momento, de fato, Deus liberasse uma ordem profética sobre a vida deles, Deus liberasse uma ordenança de ação sobre a vida deles. Eles não deveriam ou não precisariam sair para comprar azeite, não precisariam sair para se preparar, mas eles estavam preparados porque a fé era tanta de que em qualquer momento eles seriam vocacionados, de que em qualquer momento eles seriam chamados, que eles se mantinham preparados e um dos itens de preparação era justamente uma pequena botija de azeite, para que se Deus em algum momento ordenasse que saísse para ungir alguém, a profeta, a sacerdote, a rei, seja lá o que fosse que Deus lhe ordenasse, eles estariam preparados para essa ação. Mas essa mulher informa que eles eram muito pobres, que eles deixam dívidas, que eles não tinham muitas condições. E eu imagino quantas vezes esse homem teve a oportunidade de vender esse azeite, mesmo que era pouco, mas para de algum modo prover a sua família através da venda daquele azeite. Eu imagino como de algum modo, observe que ela não fala que é um resto, ela não fala que é uma sobra, ela fala que é uma botija. A tradução que foi usada aqui fala sobre uma jarra. Se a gente puxar mais próximo ao original, você vai encontrar de fato uma botija. Não é uma sobra, não é um resto. Ela não está dizendo assim: olha Eliseu, lá em casa tinha 1 litro de azeite e agora tem um restinho. Não, ela está dizendo: tem uma botija. A botija pode ser pequena, mas está cheia. A botija pode não ser muito grande, mas ela não foi usada. Independente da situação financeira desse casal, independente de tudo que eles enfrentavam, ele nunca tocou na botija do azeite. Ele manteve o azeite, pastor, pela expectativa de que em algum momento Deus ia vocacionar ele para alguma coisa, pela expectativa de que em algum momento Deus ia chamar ele para alguma coisa, e ele queria estar preparado para isso.
E eu pego essa verdade implícita no texto e eu já abro um parêntese aqui para poder trazer um alerta para nós quanto igreja de Deus. Não negocie teu azeite. Existem coisas que fazem parte da preparação para os teus sonhos. Existem coisas que fazem parte da preparação para o que Deus já falou que vai fazer na tua vida, e você sabe que isso não chegou na tua vida por acaso, você sabe que isso não aconteceu por acaso, que existe um propósito para isso, mas muitas vezes por aquela promessa ainda não haver se cumprido, diante da menor circunstância adversa, a primeira coisa que a gente faz é vender o azeite. A botija está lacrada, a botija é fácil de vender. Haveria outros aspirantes a profetas que comprariam ela com muita facilidade, mas ela estava lá. Não era um resto de azeite, era uma botija de azeite. Então, em nome de Jesus, se você já consegue reconhecer aquilo que Deus vai fazer, se você entende que você vai ficar sempre na mesma situação, tudo bem, isso aqui não é para você. Mas se você entende que o seu amanhã vai ser melhor do que hoje, que amanhã você vai ser mais usado por Deus do que hoje, que amanhã Deus tem um propósito maior do que o que tem hoje, se você entende de fato que Deus está te preparando para uma coisa muito grande, comece a ver essas pequenas coisas que já vão chegando na tua vida como parte de um processo de preparação, e não negocie elas, não desfaça delas, não venda a tua pequena botija por mais que você precise, porque a qualquer momento pode vir um chamado de Deus e é necessário que o teu azeite esteja intacto na tua casa. Talvez você diga, mas pastor, o homem morreu e não foi vocacionado, ele não usou a botija. Mas a botija que ele achou que usaria para fora foi o que Deus usaria para salvar a família dele. Porque às vezes o chamado que você está na expectativa que Deus vai te usar para tão longe, Deus está querendo usar dentro da tua própria casa. O azeite, ele morre, mas o azeite não é desperdiçado, porque aquilo que ele guardou para que Deus pudesse usá-lo por meio do azeite, é justamente o elemento que Deus vai usar para salvar a sua família. É justamente o elemento que Deus vai usar para poder dar sustentação à sua família, para cuidar da sua família, aquilo que ele deixa após a morte. Aquilo que para ele era muito pouco, para a mulher era um nada, para Deus era a base de milagre. Aquilo que eles olhavam e diziam, nós não temos nada, senão uma pequena botijinha lá que meu marido largou, ele cuidava dessa botija, tinha um ciúme dessa botija. Eliseu está dizendo, mas Deus vai fazer a partir disso. Deus vai fazer a partir disso. Então não importa o que você tiver que perder, não sacrifique teu azeite. Não sacrifique tua unção. Nós temos sacrificado a unção de Deus por coisas tão pequenas. Nós abrimos mão daquilo que nós recebemos aqui por coisas tão pequenas. Saímos daqui depois de um culto de domingo, debaixo de uma palavra profética, e a gente acredita de fato que Deus vai mudar a nossa história, mas chega na segunda-feira, acontece algo tão pequeno que a gente poderia relevar, a gente poderia deixar para lá, mas a gente sacrifica aquela palavra profética, pastor. A gente sacrifica aquela bênção que foi liberada sobre nós. A gente sacrifica tudo e a gente começa a agir do nosso modo. E a gente esquece que talvez menos de 24 horas antes, Deus estava dizendo, só se acalma, porque sou eu que vou fazer. E a gente vai sacrificando a promessa, a gente vai sacrificando o milagre, a gente vai sacrificando a nossa unção, a gente vai sacrificando aquilo que Deus quer nos dar como milagre. Agora deixa eu te dizer uma coisa, enquanto tiver um pouquinho de azeite na tua vida, enquanto tiver pelo menos uma botija pequena aí, vai haver milagre. Enquanto a unção de Deus for a tua prioridade, enquanto mesmo em meio às adversidades você conseguir manter essa botija de azeite em sua vida, manter nem que seja um mínimo para a sobrevivência de unção na tua vida, sempre vai haver resposta de Deus para você. Quando nós priorizamos Ele prioriza as nossas necessidades. Quando nós priorizamos a presença dEle, irmãos, quem tem a presença de Deus não precisa nem mesmo de promessa. Porque você não necessita que Ele tenha que falar que vai fazer para depois fazer, porque o simples fato dEle estar na sua vida já é garantia de milagre. Você vai para o casamento de Caná da Galileia e a Bíblia diz assim, foi convidado Jesus e os seus discípulos para a festa. Eu amo esse texto, porque é a única vez que Jesus é chamado para comemorar. Ninguém chamou Jesus ali para fazer nada. Eles foram chamados para a festa, olha que coisa linda. Não foi só ele, foi seus discípulos, foi sua mãe, foi seus irmãos. Não foi para fazer milagre, foi para a festa. Eles queriam de fato a presença de Jesus ali.
E aí quando um vinho acaba, Jesus não precisa fazer um esparramo, aquele noivo não precisa fazer uma campanha de 7 dias de oração e jejum, não precisa fazer uma série de coisas, porque a presença de Jesus já era uma realidade ali. E se a presença já é realidade na tua casa, no momento de necessidade Ele vai agir. Se a presença já é realidade na sua casa, no momento de necessidade Ele vai fazer. Tudo que a gente precisa é que Ele esteja presente. Tudo que a gente precisa é amar a presença. Quando a gente vai para Davi com Mefibosete, eu já vou voltar para o azeite, não se preocupa não, mas me permita andar um pouquinho pelas escrituras. Davi, ele vai chamar Ziba, ele traz Mefibosete, aquele filho de Jonatas, o cabra coxo, estava lá no meio de uma terra esquecida, lá de Lodebar, tinha perdido tudo. Davi chama um servo, um antigo servo de Saul, e fala: olha, você vai pegar as terras de Saul e vai entregar tudo a Mefibosete. Davi faz de Mefibosete um milionário. Ele pega as terras reais que pertenceram ao seu avô e entrega tudo a ele. Então Davi faz um convite a Mefibosete e fala: olha, a partir de hoje você vai almoçar na minha mesa, você vai comer da minha comida, você vai desfrutar de tudo que colocarem no meu banquete, Mefibosete, todos os dias você vai comer comigo. Quando Davi acaba de falar isso, Davi esquece Mefibosete por um instante, ele chama Ziba, e ele dá uma ordem que é um tanto controversa. Ele diz: Ziba, você vai pegar você, seus filhos, seus servos, e todos vocês agora servem a Mefibosete, e vocês têm uma função. Todos os dias, vocês precisam garantir que não falte comida na mesa de Mefibosete. O que Davi está dizendo basicamente a Ziba: eu quero um banquete na mesa do Mefibosete, com tudo que ele gosta, todos os dias. Agora a questão é, por que Davi está mandando Ziba fazer um banquete na casa de Mefibosete todos os dias, se Mefibosete vai comer no palácio, pastor? Para que essa comida? Eu falo que Ziba foi o escravo que comeu melhor na história da humanidade. Porque ele preparava um banquete todos os dias e o patrão não estava. Então era eles que comiam. Agora, por que Davi dá essa ordem? Por que Davi exige isso? Porque todas as vezes que Mefibosete entrava pelos corredores do palácio próximo à hora do almoço, Davi queria ter uma certeza: que Mefibosete não estava ali por necessidade, que Mefibosete não estava ali porque era o único lugar onde ele achava comida, que Mefibosete não estava ali porque a comida de Davi era melhor, que Mefibosete não estava ali porque Davi fazia o que Mefibosete gostava. Não, Davi, quando via Mefibosete entrar, ele dizia: ele tem comida em casa, tudo que ele ama está na mesa dele. Se ele veio aqui, não foi por causa de comida, não foi por causa de necessidade, ele veio aqui por causa da minha presença, ele veio aqui para estar comigo, ele veio aqui para ter a minha companhia. Quando a gente pega isso e leva para um plano espiritual, Deus começa a nos dar bênçãos e bênçãos e bênçãos, e tudo isso Ele quer te dar para ter a certeza que, se você é capaz de em algum momento largar esse banquete com tudo que você gosta em sua mesa e caminhar até o palácio e ir comer com Ele. Só que a gente só entra na presença de Deus quando a gente tem necessidades. E Deus está dizendo: eu queria que você viesse pela minha presença, porque se tiver a minha presença vai ter milagre, se tiver a minha presença vai ter resposta, se tiver a minha presença não vai precisar marcar reunião. Quem come todos os dias na presença do rei não precisa marcar audiência, ele conversa o que precisa conversar durante a comida. Aleluias! Então por que Davi faz aquilo? Porque ele quer ter certeza: Mefibosete está vindo porque ele gosta de estar comigo. Comida tem na casa dele, suprimento tem na casa dele, banquete tem na casa dele. Então ele não está vindo por fome, não está vindo por necessidade, porque Deus não quer que você sirva Ele por necessidade, irmão. Deus quer que você sirva Ele pelo prazer de estar com Ele, pelo prazer de andar com Ele. Então não sacrifique essa intimidade em troca de outras coisas, para que depois você tenha que correr atrás de um milagre que você alcançaria muito mais rápido se você já tivesse intimidade com Deus, se você já andasse com Deus. O salmista, em Salmo 139, ele vai dizer assim: olha, tu me cercas por detrás e por diante. Eu fico imaginando essa cena. Tu me cercas por detrás e por diante. Alguns dias eu estava meditando nisso e preparando um sermão a respeito de andar na velocidade de Deus, que é algo extremamente difícil. A Bíblia fala de 2 homens que andaram com Deus, Noé e Enoque. Eu fico imaginando como seria andar com Deus.
A gente tem mais ou menos uma palhinha de como seria isso com Israel andando no deserto, em que eles seguiam a nuvem da glória. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem seguia, eles seguiam. E é interessante porque vai ter dias que a nuvem vai parar em lugares que a gente não quer estar, mas eles ficavam ali porque eles preferiam estar com a nuvem, preferiam estar com a presença. Imagina, pastor, a Bíblia diz que tinha dia que a nuvem ficava apenas uma noite, tinha dia que ela ficava um ano. Agora imagine a nuvem ficando um ano em um lugar no meio do deserto e você ficando ali por causa da presença. Você queria estar com a nuvem, mas odiava o lugar. Mas por causa da presença de Deus você ficava. E depois de um ano, finalmente a nuvem se movia e você dizia, graças a Deus, eu não aguento mais estar aqui. E a nuvem vinha e parava de noite, depois de um dia de caminhada, no meio de um oásis, num lugar perfeito, lindo, clima gratificante, lagos, árvores frutíferas, e você dizia, graças a Deus, agora vai ser pelo menos um ano em um lugar bom para compensar. E a Bíblia vai dizer assim, tinha dias que a nuvem parava de noite, no meio da madrugada ela alçava de novo. Quer de dia, quer de noite, quando ela se levantava, as pessoas seguiam a nuvem. Imagina, as pessoas saíram dali de manhã dizendo, mas finalmente a gente chegou no lugar bom. E onde ela ia parar de noite? Em outro deserto. Porque Deus queria mostrar para aquelas pessoas que o sustento deles não vinha do lugar, mas vinha da presença. E enquanto eles estivessem debaixo da presença, quer no deserto, quer no oásis, ia ter suprimento, porque era Deus que cuidava deles. Aleluias! Agora, vencida essa questão do azeite, voltemos para a mulher e Eliseu. Eu quero te proclamar agora, te convidar agora para um ambiente de visão espiritual. Porque essa mulher tem um elemento certo em sua casa, ela tem uma base de milagre em sua casa, mas ela não tem uma visão espiritual que faça com que essa pequena botija de azeite se transforme numa base de milagre. Falta para ela uma visão profética, uma visão de Deus que faça ela compreender a grandeza daquilo que ela tem. Porque muitas vezes a gente já tem o que a gente precisa, a gente só não consegue enxergar. Porque a nossa visão é como se ainda não estivesse aberta. Então Deus já nos deu a base do que vai ser o nosso milagre. Deus já nos deu a base do que vai ser a nossa resposta. Está em nossa mão e a gente está dizendo, mas eu não tenho nada. Mas Deus ainda não me deu, mas Deus ainda não fez, e Deus está dizendo, não é falta de milagre, é falta de visão. Porque se você tem uma visão profética, e nem todos seremos profetas, ainda que todos podeis profetizar, mas todos precisam e necessitam ser proféticos. E o que é ser profético, pastor? Nem todos serão profetas, mas todos precisam ser proféticos. O que é viver profeticamente? É eu viver debaixo de uma visão espiritual em que eu consigo ter esperança em meio ao caos. Uma pessoa profética, a boca dela é profética, ela profere bênçãos. Ela vai estar sempre proferindo milagres, vai dar certo, vai dar, sim, Deus vai fazer. Sim, irmão, creia, não perca a esperança não, Jesus está cuidando de você. Uma pessoa profética, ela está sempre com expectativa de milagre, ela enxerga milagre em tudo, porque ela vive debaixo de uma visão profética. Agora, alguém que não tem a visão espiritual, que não vive debaixo de uma visão de Deus, ela está olhando para um milagre e ela está vendo caos. Ela está olhando para a bênção e ela está vendo maldição. Eu falo que existem os testemunhos e existem os testemunhos. Os testemunhos é aquele que traz peso, pastor. E aí o Lázaro, quando vivo, ele foi um pouco radical no seu DVD, ele falou assim, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Sempre que você passa por um problema, aparece alguém para contar um testemunho. Não, eu conheço alguém que tinha esse problema. Aí você fala, e aí, irmão, o que aconteceu? Você espera ele falar que foi curado. Ele diz, não, morreu. Não, está em cima da cama até hoje. Não tem jeito. É o testemunho que a gente arruma de pessoas sem visão, que eles estão frustrados porque eles não viveram milagre, porque não tinha uma intimidade com Deus para enxergar uma pequena botija de azeite como base de milagre, e eles vão viver abalando a fé de outros. Só que é nessa hora que você precisa ter uma fé como a de Jó. Porque se você ler Jó 19, irmão, desde o versículo 1, ali está a descrição do verdadeiro problema de saúde de Jó. Que Jó tenha um câncer de pele em estado avançado, existe um nome científico certo para aquela doença, eu não vou saber citar agora, e a situação de Jó é terrível. Ele vai dizer no capítulo 19 que a pele dele estava toda furada de tantas feridas e saíam vermes dos buracos. Ele está tão magro que ele diz que a sua pele encostou nos seus ossos. Ele diz que a escuridão da morte passou na frente dos seus olhos. O que Jó está dizendo poeticamente é, estou cego. Jó vai dizer que o seu mau hálito era tanto que a sua esposa não chegava perto dele.
Os seus servos iam aonde ele estava para poder zombar dele. A situação de Jó é terrível, e quando você vai lendo o mesmo capítulo 19, você vai vendo Jó falando e falando e falando de todas as lamúrias de tudo que ele está passando. De repente, quando chega lá na frente, no próprio capítulo 19, por volta do versículo 23 e diante, Jó começa a dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. E a pergunta que a gente faz é como? E ele continua a dizer: e por fim vai se levantar para solucionar a minha causa, vê-lo-ei com os meus olhos. Ele acabou de dizer que ficou cego. Ele diz: não serão outros olhos, não será depois da morte, com esses olhos eu o verei, quando ele se colocar de pé para julgar a minha causa. Isso é você viver debaixo de uma visão espiritual, onde a circunstância já não te conduz mais, mas você vive com base na esperança do que você conhece, do poder de Deus. Alguém está dizendo: mas a circunstância está dizendo que não vai dar certo. Você diz: mas o meu Redentor vive, eu o conheço e sei que ele vai fazer alguma coisa. Aleluias! Você vai para Marcos capítulo 4, Jesus chama os discípulos e fala: vamos passar para o outro lado, o mar da Galileia. Ele quer ir até Gadara, do outro lado, lá em Genezaré, para libertar o demoniado gadareno. E Jesus diz: passemos ao outro lado. Ele libera uma palavra e ele vai dormir. Jesus parece desafiar todo mundo. No meio do caminho levanta uma tempestade e Jesus continua dormindo. Ele liberou uma palavra, ele diz: nós vamos passar para o outro lado, e ele descansa na própria palavra. Só que no meio do caminho os discípulos acordam Jesus, e o espanto que eles ficam quando Jesus opera o milagre deixa claro que eles não criam na possibilidade do milagre. Então, se eles não criam na possibilidade do milagre, isso quer dizer que eles acordam Jesus não é para fazer milagre. Eles acordam Jesus para dizer: ei, pega uma cuia, pega uma vasilha, ajuda a tirar a água do barco, faz alguma coisa. Quando eles dizem: não importa que nós estamos perecendo, eles não estão pedindo milagre, porque eles provam lá na frente que eles não criam naquele milagre. Eles estão acordando Jesus dizendo: rapaz, ajuda, está todo mundo trabalhando, está todo mundo esforçando, faz alguma coisa também. Pega uma cuia, pega uma vasilha, ajuda a gente. Só que Jesus vai se levantar lá por volta do versículo 35, 36 de Marcos, e ele vai dar duas ordens. Eu não sei como está nas traduções mais modernas, e por isso eu sou um pouquinho mais apegado às mais antigas, às mais originais, porque elas têm alguns detalhes que são importantes. E Jesus vai dizer assim: vento, aquieta-te. Mas Jesus vira para o mar e ele vai dizer: mar, cala-te. Ele não manda o mar aquietar, ele manda o mar calar a boca. Os discípulos acordam Jesus dizendo: mestre, não se importa que nós estamos morrendo. E Jesus sabe que alguém liberou uma nova palavra sobre eles. Só que Jesus já tinha liberado uma primeira palavra dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Então, quando Jesus vê eles com uma segunda palavra, Jesus vai identificar quem é que está dando a nova palavra. E Jesus agora vai repreender o vento e o mar e dizer ao mar: cala-te. O que Jesus está dizendo: mar, não adianta dizer que nós vamos morrer no meio do caminho. Eu já liberei uma palavra. O que a gente precisa acreditar é que uma vez que ele libere uma palavra, a palavra dele vai se cumprir. Porque se você abrir Marcos capítulo 5, versículo 1, o texto começa dizendo: e chegaram do outro lado. Porque quando Jesus libera uma palavra, ele cumpre. A gente só precisa ter visão profética, espiritual, para entender o que ele está fazendo. E no momento que o mar começar a agitar, que o mar começar a dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai vencer essa adversidade, não é você que leva as palavras do problema a Deus. Você chega para o mar e diz: cala-te, porque Jesus já liberou uma palavra. E quando Jesus libera uma palavra, o que ele falou vai se cumprir. Se aquela mulher não procura Eliseu, ela ia continuar com uma botijinha de azeite em casa, uma base de milagre, mas ela não ia viver nada sobrenatural. Agora, o que acontece quando Eliseu sabe que ela tem uma botija de azeite? Quando Eliseu sabe o propósito daquela botija de azeite? Eliseu não vai trabalhar em cima do que uma botija de azeite é capaz, porque uma botija de azeite é só uma botija de azeite. Azeite não faz milagre. Agora Eliseu vai trabalhar e vai profetizar em cima do que ele conhece do poder de Deus. E quando você trabalha em cima do poder de Deus e não em cima do poder da circunstância, você conseguiu encontrar um lugar de fé onde nada mais te para.
Quando você entende que você não pode mais se mover pela circunstância, pela geografia, não pode mais se mover pelo que está acontecendo, mas você se move pelo poder que Deus tem, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, você já não é mais parado por problemas. Você encontrou de fato agora um lugar de fé, onde você pode descansar em Deus e ter a certeza que Ele vai cuidar de você. 90% das nossas aflições são por não conhecer o poder de Deus da maneira como Ele é. Não porque falte quem nos ensine, mas porque nós preferimos ouvir as palavras do mar do que seguir as palavras de Jesus. E a gente vai se afligindo e a gente começa a dizer: nós vamos morrer, vai acabar, não vai ter jeito, não vai ter cura. E Jesus está dizendo: quem foi que falou isso para você? Porque eu já te liberei uma palavra dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Eliseu tem tanta certeza, queridos, que o milagre vai acontecer, que observe que ele não faz uma nova oração, ele não vai pedir uma nova profecia, um novo recado de Deus, não. Ele libera uma palavra em cima daquilo que ele conhece de Deus. Ele diz: entra na tua casa, fecha a tua porta, toma muitas vasilhas antes disso, porque esse azeite vai começar a multiplicar. Esse azeite vai começar a jorrar. Observe o poder de uma palavra liberada quando ela acha um terreno fértil. Porque aquela mulher, ela sai dali para fazer tudo exatamente como Eliseu tinha falado. E é sinal de que ela creu no seu coração daquilo que Eliseu estava falando. Só que Eliseu não precisa. Você fala: Eliseu, Deus te falou isso. Eliseu, você recebeu uma revelação e agora Deus falando. E Eliseu está dizendo: não, eu não preciso que ele faça uma nova promessa, porque ele está comigo e eu conheço o que ele faz, eu conheço como ele age, eu conheço como ele trabalha, e eu quero agir e liberar palavras agora baseado em quem Deus é, no poder que Ele tem. Você consegue entender quantas vezes a gente perde bênçãos por a gente estar buscando direção por coisas que Deus já direcionou? A gente está dizendo: Deus, o Senhor precisa falar a respeito de tal coisa. Deus está dizendo: mas eu já falei. O Senhor precisa liberar tal coisa. O Senhor diz: mas eu já liberei. O que faltou não foi Deus falar, foi a gente ouvir e tomar posse. E a gente diz: não, alguém diga: olha, pastor, mas o Espírito Santo nunca falou comigo, Deus nunca falou comigo. Será? Será que Ele realmente nunca falou, ou a gente nunca parou para ouvir? Porque diariamente Ele tem ministrado coisas em nossos corações. Porque nós temos dificuldade de ouvir Deus? Porque a gente espera uma voz que venha de fora. Ele pode se manifestar assim? Pode, as escrituras mostram ele se manifestando assim em alguns momentos. Agora, na maioria das vezes, e eu diria que 99,99% das vezes, você não vai ouvir uma voz indo de fora para dentro, você vai ouvir uma voz indo de dentro para fora. E essa você não ouve com o ouvido, essa você ouve com o coração, porque é aqui dentro que o Espírito mora, e é de lá de dentro que ele vai se comunicar com você. Você não tinha aquele planejamento, você não tinha aquele sonho. De repente seu coração começa a queimar por algo que nunca aconteceu, que você nunca desejou, que você nunca achou que ia querer. E seu coração vai queimando e vai desejando. E por mais que você tente escapar daquilo, teu coração queima e você não começa a entender rapidamente, não consegue entender rapidamente que é Deus tentando se comunicar contigo e dizendo: filho, atenta para o que eu estou te entregando, atenta para o que eu estou te vocacionando, atenta para o que eu estou te chamando. E é nessa hora que a gente precisa orar dizendo: abre a minha visão, abre a minha audição, atiça a minha sensibilidade para que eu possa compreender o que o Senhor está falando comigo. Porque uma coisa é o falar de Deus e outra coisa é a minha compreensão para o que Deus está falando. E por vezes a minha compreensão sobre o que Deus está falando, ela está completamente distorcida. E a gente vai criando a falsa fé. O que é a falsa fé? É eu acreditar em algo que Deus não falou. Porque a minha compreensão está distorcida e Deus está me conduzindo para uma direção, mas na verdade eu quero ir para outra, então eu começo a acreditar que a minha vontade é a vontade de Deus. Precisamos orar por abertura de visão. Precisamos orar por uma alteração na qualidade da nossa sensibilidade com Deus. É necessário clamar para uma visão tão ativa, uma sensibilidade tão ativa em nossas vidas, que mesmo quando olharmos para uma pequena botija de azeite, todos vão estar vendo uma pequena botija de azeite, e a gente vai estar dizendo: mas essa é uma base para milagre. Alguém vai dizer: não tem milagre nisso, todo mundo tem isso em casa, todo lugar tem. Você está dizendo: essa é uma base para milagre.
Se você vai para Jeremias 18, você vê Deus falando com Jeremias em casa. Eu não sei se estava em casa, dá a entender que sim. Deus já está falando com Jeremias já está falando com Deus. Os dois já estão conversando e de repente Deus fala: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu fico perguntando porque eu sou meio rilento, a gente chama assim, gente que é cadunguento, que fica tentando questionar tudo. E eu diria a Deus, com o meu tom de questionador, dizendo: Deus, a gente já está conversando. Como assim eu tenho que ir lá para o Senhor falar comigo, se o Senhor já está falando comigo agora? Só que Deus está querendo que Jeremias vá na casa do oleiro, não é para poder Jeremias continuar apenas ouvindo. Deus quer atiçar a visão espiritual de Jeremias para um nível que ele ainda não tinha alcançado. E existem níveis espirituais que para você alcançar, você vai ter que mudar de lugar, você vai ter que mudar de posicionamento. Eu não falo do ambiente físico, eu falo do ambiente espiritual. Existem coisas que você vai receber de Deus até certo nível, na posição que você está, no nível que você está, do jeito que você está, você não tem que fazer nada. Mas existem outros níveis de revelação que Deus vai dizer: de agora em diante eu preciso que você mude alguma coisa. De agora em diante eu preciso que você me deixe te conduzir para alguma coisa. E Jeremias, ele vai para a casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo exatamente a mesma coisa que fazia todo dia. Deus poderia dizer: vai à casa de um oleiro, porque nós entenderíamos que tinha vários, mas a expressão é casa do oleiro, artigo definido, quer dizer que tinha um só por ali. Ali era o shopping center da cidade, todo mundo queria uma vasilha, era ali que tinha que ir para comprar. Eu imagino quantas vezes Jeremias entrou naquele lugar desde pequeno. Ele já viu o cara fazer aquilo muitas vezes, era o normal. Só que naquele dia, Jeremias está olhando para o oleiro fazer exatamente a mesma coisa que fazia todo dia. Mas Deus abre a visão profética de Jeremias, e aquilo que todo mundo enxergava como normal, Jeremias está enxergando com a visão espiritual, e em seu coração está queimando: esse vaso é a casa de Israel, o oleiro é Deus, é a maçã de Deus tratando Israel. Jeremias começa a ter uma compreensão espiritual gigantesca, com base na revelação que Deus vai lhe dando, baseada em uma coisa simples que ele já tinha visto dezenas ou centenas de vezes. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não vai ver coisas espetaculares, coisas novas, não. Você vai ver uma botija de azeite, você vai ver um oleiro fazendo vaso, você vai olhar para coisas normais. Agora, se a tua visão espiritual está atiçada, essas coisas normais vão ganhar um novo significado para você. E é aqui que entra a fé sobrenatural, é aqui que entra o milagre, porque quando todo mundo está olhando para o violão e dizendo: é só um violão, você começa a olhar para o violão e ver nele uma base de condução, de adoração, que pode levar a igreja a ter um encontro sobrenatural com Deus, através de um louvor bem feito, de um louvor bem apresentado, e você começa a enxergar coisas espirituais, e alguém vai dizer assim: começou a ficar doido, começou a ficar místico, começou a ficar fanático. E de fato tem alguns que ficam meio aluados por conta própria. Mas também tem aqueles que não está ficando doido, não está ficando místico, não está ficando fanático. É que Deus começou a abrir-lhe a visão. E Deus vai comunicar com ele baseado em coisas simples, em coisas aparentemente naturais, sabe, em coisas pequenas no trânsito, no trabalho, que você já viu milhares de vezes. Um dia a tua visão abre, você olha para aquela pequena botija de azeite, aquela coisa natural que você vê todos os dias no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo canto, e você olha para aquilo e você tem uma visão, um vislumbre espiritual completamente diferente, e você fala: meu Deus, mas isso estava aqui há 10 anos, por que que hoje eu estou compreendendo de um modo diferente? Deus está dizendo: é porque hoje eu estou te abrindo a visão, para que você enxergue diferente, baseado naquilo que você chamava de nada. Aquilo que aquela mulher chamava de nada vai se tornar a base do maior milagre para a vida dela. Então a gente precisa orar para que as lutas que a gente enfrenta não sejam mais tidas por nós ou para nós como pontos de parada. A gente precisa olhar para essas adversidades como um processo, para uma coisa que a gente vai crescer e vai ganhar mais. A gente precisa olhar para essas adversidades como um processo, para algo maior que Deus vai gerar na tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus ama processo. A gente olha para a criação do mundo e diz: a terra era sem forma e vazia. E de repente Deus diz: haja luz. Irmão, quando você acende a luz em um lugar bagunçado, quem tem filho, adolescente, o meu mais velho está com 9 anos, não é nem adolescente ainda, mas de vez em quando, só de acender a luz do quarto deles, a gente tem quase um infarto. E aí começa aquela gritaria na casa: corre aqui, arruma esse negócio, está parecendo um chiqueiro. Eles conseguem destruir um quarto em minutos.
Às vezes o acender a luz no meio do caos é a pior coisa que pode acontecer. Mas Deus acende a luz no meio do caos. Ele vê aquela bagunça que a terra está. E a Bíblia vai fechar o primeiro dia dizendo: e viu Deus que era bom. Alguém que olha para aquela luz acesa e a terra sem forma e vazia, pode dizer: Deus, como pode estar bom? Está tudo errado. Só que ainda que o resultado final não for alcançado, o processo que Deus estabeleceu para aquele dia foi feito. E se o processo daquele dia for completado, irmão, ainda que o dia de completar a obra final não chegou, Deus vai olhar para o teu processo e dizer: é bom. Vem segundo dia, Deus faz mais alguma coisa e viu Deus que era bom. Terceiro dia cresce os vegetais e viu Deus que era bom. Quarto dia ele coloca os luminares e viu Deus que era bom. Não está nada completado ainda, tudo parece estar fora do lugar, um quebra-cabeça que está metade montado e Deus está dizendo: é bom. Alguém pode dizer a Deus: mas Deus, como pode estar bom se está faltando tanta coisa? Ele diz: porque o processo que eu estabeleci para esse dia foi cumprido. E se o processo foi cumprido, é bom. E você precisa ter visão espiritual para olhar para uma terra sem forma e vazia e enxergar ela formada. Enxergar ela com tudo que ela deve ter. Porque é isso que a visão faz. Agora, quando chega no sétimo dia, que Deus completa toda a obra, Ele vai dizer: e viu Deus que era muito bom. Olha que coisa linda. Porque agora todo o processo se completou. Então agora não é mais apenas bom, é muito bom. É muito bom. As pessoas brigam para saber se Noé levou 80, 100, 120 anos para construir a arca. E é interessante a briga teológica que acontece em torno dessas três datas. E eu fico no 100 ali, porque ali a gente fica amigo de todo mundo, não fica longe do 80, nem do 120, né? Você fica meio que amigo de todo mundo ali no meio. Mas de uns dias para cá, eu tenho olhado para esse texto com uma visão diferente. Porque eu começo a entender que não é Noé que demora 100 anos para fazer uma arca. Irmão, por mais que as ferramentas fossem ruins, quem andou 100 anos fazendo um negócio, Noé tinha que ser muito lerdo. Deus não precisava daquela caixa. Ele poderia conduzir Noé e aqueles animais para o cume de um monte, ordenar as águas que subissem até certo nível e deixasse eles a salvo lá. Não era a caixa que Deus está fazendo, é o Noé que Deus está preparando. Então o tempo que leva não é para se fazer uma caixa de madeira, é para se preparar o homem que vai repovoar a terra. E o processo de se preparar um homem, muitas vezes é mais difícil do que o processo de se preparar uma arca. Porque a arca a gente bate o martelo e prega e ela fica onde eu deixei. O homem eu coloco ele aqui, amanhã quando eu volto ele está lá. Que ele pensa. E Deus vai protelando um processo para ele tratar o coração de Noé. Então vai ter coisas que você está olhando dizendo assim: meu pastor, parece que a arca nunca fica pronta. E Deus está dizendo: a arca vai ficar pronta quando Noé estiver pronto. No momento que o coração do Noé chegar no nível que Deus quer que chegue, a arca vai ser completada. Porque Deus vai trabalhar nesses processos para preparar você. Agora, onde entra a visão espiritual nisso? Eu olhar para esses processos, enxergar isso como uma base de milagre. Entender o que Deus está fazendo. E mesmo quando eu não entender, eu aceitar o que Deus está fazendo. Então deixa eu finalizar aqui. Voltar ao início só para a gente acabar. Enquanto você tiver pelo menos um pouquinho de azeite, esse mínimo de unção para sobrevivência, que tem gente que está perdendo até ele. Mas enquanto a presença de Deus for uma realidade na tua vida, meu irmão, você não vai precisar marcar hora com Deus. Vai se cumprir em tua vida Jeremias 33:3, clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, busque de Deus, buscamos de Deus. E você que já busca, busque ainda mais. Por uma visão espiritual que te permita enxergar esse pouco de azeite como uma base sobrenatural de milagres. Enxergar essa pequena quantidade de azeite, você fala assim: pastor, eu tenho até alguma coisa aqui, mas é tão pouco que eu não sei nem se dá para alguma coisa. E Deus está dizendo: se você olhar para isso que você chama de pouco, isso que você chama de nada, se você olhar para isso com um olhar espiritual, eu faço disso uma base de milagres. Eu faço disso uma base de resposta. Eu faço disso uma base de experiências sobrenaturais. Então comece a olhar para isso que você chama de pouco, para isso que você chama de nada. Comece a olhar com o olhar que Jesus olha. Comece a olhar com a visão de Deus. Deixe-me citar só mais um texto, Isaías 6. Se você pega Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías ele é o profeta da correção. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de bertano.
A terra está devastada, a terra está cheia de pecado, a terra está cheia disso, a terra está cheia daquilo outro. Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías vê toda a santidade de Deus. Os anjos cobriam o rosto para não se ofuscar com a glória de Deus. Esses mesmos anjos que convivem diariamente com a santidade de Deus, olham para a terra e dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ouve isso, ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque ele entendeu que a forma como ele estava enxergando a terra não era a mesma visão de Deus. Deus tinha uma visão diferente de Isaías. Agora, Isaías está mentindo quando ele profetiza que a terra está cheia de pecado? De modo nenhum. Isaías está falando a verdade. Tudo que ele fala do capítulo 1 ao 5 é verdade. Agora, como é que Deus está olhando para essa terra cheia de pecado e Deus está dizendo: está cheia da minha glória? É porque Deus não está falando baseado no que está acontecendo agora. Deus está falando baseado no que Ele pode fazer. Deus olha para você que não é nada, Ele diz assim: tu és meu filho, tu és meu príncipe, tu és meu filho amado. Olha, eu te pego. Imagina Deus pegando o Ciro e te colocando: você é meu pastor, eu te conduzo, eu vou na tua frente, despedaçando ferrolho, abrindo portão, endireitando o caminho. Quem é Ciro? Um homem que nem sequer conhece Deus. É porque Deus nunca vai te tratar baseado no seu agora, irmãos. Quem vive baseado no agora é a gente. Deus é um Deus de visão. Ele vai te tratar sempre baseado no que Ele vai fazer com você. É por isso que às vezes você passa alguns processos, você fala assim: rapaz, quem está passando isso, quem deveria estar passando isso era o pastor. Eu estou só aqui no meu cantinho, estou passando esse negócio e Deus está dizendo: mas para mim você já é pastor. Vou te levantar agora? Não, vai ter que aguardar a arca ficar pronta. Vai ter que aguardar o Noé ficar pronto. Agora, enquanto isso, eu vou te preparando e vou te tratando. Porque eu te trato a partir do que eu vejo em você, do que eu vou fazer em você. E essa é a oração que a gente faz nessa noite. Eu finalizo aqui. Que Deus nos ajude a ver e entender o que Ele está fazendo. Porque quando eu compreender o que Ele vai fazer amanhã, eu vou conseguir entender tudo o que eu estou vivendo hoje. E tudo isso vai começar a fazer muito mais sentido para mim. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Pastorzão, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Nós estarmos aqui na presença do Senhor, ouvindo a sua maravilhosa palavra, Ele nos orientando, nos direcionando para a glória do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, nesse momento. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gesiel. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom. Aleluia. Eu quero que você coloque diante de sua vida, meu irmão, essa palavra que foi ministrada. Coloque diante de Deus, coloque diante de você aquilo que foi ministrado, aquilo que foi aqui falado, que possa Deus ter clareado a sua mente e ter feito uma virada na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, nos seus hábitos, que eu tenho certeza que Deus está trabalhando nesses dias que nós estamos aqui falando, subordinado a esses assuntos tão importantes para nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Daqui a pouquinho a gente está orando, finalizando esse culto, mas fique ligado com Deus. Deus está neste lugar, operando em nossas vidas, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus.
do céu tudo governa, e a minha vida está em tua ti. Maravilhoso, meu Redentor, tua palavra me faz descansar.